Jesus Cristo é o maior do que a nossa cabeça suportaria. Estamos já repetindo. Tão imenso é o Senhor que conhecê-lo é morrer. Isto significa que a proporção que você vai conhecendo ao Senhor, vai se identificando com Ele, vai se harmonizando com Ele, vai se unificando com Ele. E no final deste conhecer, ou no ápice desse conhecer, ou no mistério desse conhecer, ou no apogeu desse conhecer, cumpre-se a oração de João 17. Para que tu, ó Pai, seja um em mim, eu em ti, eles em nós, para que sejamos perfeitos em unidade. E onde há unidade, há absolutamente um. Os demais existiram, foram, passaram, deixando a memória de quando éramos muitos e ficamos um nele, por ele e para ele. Isto está sempre acima da nossa capacidade de expressão. Mas quando se diz conhecê-lo é morrer, é deixar de ser si mesmo para ser Deus. Ou, na linguagem mais fácil, permitir que Deus seja em nós. Por isso está escrito: quem vê Deus morre. Ou seja, quem consegue ler Deus sai dessa dimensão, sai desse estágio ou estado de limitação e morte. Quem vê Deus significa quem lê Deus, quem compreende Deus, quem alcança a Deus, passa a ser um com Ele. Esse é um maravilhoso morrer que Ele convidou e nós só entendemos morrer de cruz ou morrer de morte matada, desculpa a expressão. Aquele que guardar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, guardará para a vida eterna. E um hino bem conhecido de um evangelista, no tempo que não se podia declarar cristão, mas eram cristãos protestantes, ele disse, como eco das Escrituras Sagradas: é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É este morrer que Deus convida a você estar tão nele, entender tanto Ele, procurar tanto Ele, conviver tanto com Ele, que aconteça como Enoque. Porque Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Não se viu mais aqui na terra, é morrer. Concluindo, entender que não entende é entender bem. Ficaríamos felizes se cada um de nós que lesse Ezequiel 1, 2, 3. Esses primeiros capítulos de Ezequiel são um nó na cabeça do homem. Mas que o Senhor desata a cada um diante da nossa humildade, nosso reconhecimento. Daí esta frase: entender que não entende é entender bem. Se comentarmos e não entendermos o nosso comentário, e se comentarmos e não formos entendidos naquilo que presumimos que entendemos, e tivermos a humildade de compreender ou entender que não entendemos, estaremos entendendo bem. Comentando o capítulo 1 de Ezequiel. Deus ocultou dos sábios. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o
nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus ocultou dos sábios. Isaías 55, 6 a 9. 1 Coríntios 8, 2 e 3. Mateus 11, 25 e 27. Salmos 25, 14. Mateus 13, 12. Lucas 8, 9 e 10. João 9, 39. 1 Samuel 2, 30. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. João 10, 27 e 28. Romanos 12, 3. Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos.